Bom dia, criança. Aqui é a professora Amparo, com a disciplina História. E hoje daremos continuidade ao nosso tema, povos e cultura africanas. Nós vimos os malineses, os bantos, e hoje estamos vendo os iorubás. Crianças, nós vimos que esses povos da África têm tudo a ver conosco. É um assunto muito gostoso de se ver. E hoje nós vamos ficar com os povos iorubás. Vamos ver o que acontece com esse povo, o que aconteceu. Então, nós vamos ver aqui que, para começar, à esquerda, nessa gravura, nós temos uma mulher nigeriana. À direita, uma baiana. Hoje os iorubás são contados, são milhões na Nigéria e em Beni, e possuem grande número de descendentes no Brasil e em Cuba. As terras da África Ocidental, os iorubás viveram igualmente importante na formação cultural do Brasil. Entre esses povos, merece especial atenção os iorubás, que somos nós. São os iorubás, nós temos tudo a ver com ele, nós brasileiros. Então, já falei que uma é nigeriana e a outra é baiana. Então, se parece demais, porque a fisionomia, né? Nossos ancestrais. Então, vemos aqui, os iorubás construíram uma civilização marcadamente urbana, com cidades de ruas e avenidas retas e mercados movimentados. Entre as principais cidades iorubás daquela época estavam Ifé, Queto e Oiá, capital política. Então, bem aqui nós vamos ver, nesse mapa, a cidade do Iorubo, palavras empregadas pelo africanista brasileiro Alberto da Costa e Silva, para designar o domínio territorial dos povos iorubás, chamado em inglês Yorubaland. Certo, criança? Então vamos ver aqui, dar uma olhadinha aqui no mapa, cidade do Iorubo, no século XII ao século XV. Dá uma olhadinha aí, vocês vão ver aqui as cidades, certo? Então nós temos as cidades africanas, cidade do Iorubo, onde estava concentrada o povo iorubás, e vamos seguir em frente. Vamos ver aqui a política e a economia. A força econômica das cidades iorubás vinham do comércio. Seus comerciantes, homens e mulheres, circulavam por terra e pelos rios da região em canoas carregadas de produtos da floresta, pele de leopardo, pimenta, marfim, noz de cola, como os malineses também gostavam, né? Além de objetos de couro, metal e marfim confeccionados por seus artesãos. Na cidade de Oió, capital política dos iorubás, havia bairros especializados em curtume e serralheira. O que era curtume? Estabelecimento onde se curte couro. E o que é serralheira? Todo mundo sabe, né, criança? É oficina onde se faz peça em ferro. Ok. Ifé, que teve seu período de maior esplendor entre os séculos XII ao XV. Era a cidade sagrada dos iorubás, capital religiosa, é vista por eles até hoje como o umbigo do universo, onde tudo começou. Então, a importância espiritual de fé para todas as comunidades iorubás, na África e no Brasil. Então, Ifé, o poder político e religioso era exercido pela mesma pessoa,
o Oni. Ele administrava a cidade, distribuía a justiça e era o responsável pelos cultos religiosos visando as boas colheitas. Era o Oni também quem confirmava a autoridade dos líderes de outras cidades iorubás, como Queto e Oiô. Quando alguém chegava ao poder, tinha de se dirigir a Ifé para ter autoridade confirmada por ele. Apesar de compartilharem uma mesma língua e possuírem uma base cultural comum, com os iorubás não chegaram a compor um estado centralizado, à semelhança dos antigos malineses. As suas cidades eram cidade-estado ou cidade-reino, como prefere alguns especialistas no assunto, ou seja, grandes cidades que têm a liberdade, certo? Então, as cidades iorubás não formaram uma unidade política, eram independentes uma das outras. Então, aqui Sua Alteza Aderemi Oni, da cidade de Ilhé, Ifé, na Nigéria. Cerca de 1930, note que o Oni está vestido à moda de seus ancestrais, certo? Vestido de seus ancestrais. Que os iorubás no Brasil. Segundo o estudioso Pierre Verck, foi principalmente após 1830, quando os muçulmanos destruíram a cidade de Oió, capital política dos iorubás, que eles foram trazidos para o Brasil, viu, gente? Como é a história dos afro-brasileiros, como é a história, como escravos. Eles foram trazidos para o Brasil como escravos, tendo entrado em grande número pelo porto de Salvador. Entre os iorubás aqui chegados havia muitos sacerdotes, príncipes, líderes políticos e artistas que foram empregados, sobretudo, em trabalhos urbanos e domésticos na cidade de Salvador. E no recôncavo baiano. Embora trazido à força e em condições adversas, os iorubás fizeram história e arte em solo brasileiro. A arte de matriz iorubá pode ser vista em várias regiões do Brasil, mas é na Bahia seu principal polo de radiação. Lá nasceram ou vivem alguns dos grandes nomes da música e das artes plásticas de matriz iorubá. Na música temos vários artistas herdeiros da tradição iorubá, como os integrantes do bloco Olundum e Ulé Aie e a cantora Margareth Menezes. Viu, gente? Então, Margareth Menezes, em 1962, é uma cantora, compositora e produtora musical, autora de momentos marcantes para a música popular brasileira. Margareth nasceu 20 anos de carreira. Margareth, nos seus mais de 20 anos de carreira, tornou-se popular pela